Dando sequência às nossas dicas rápidas sobre conceitos de cinemática, eu quero aqui te falar rapidez de deslocamento e distância percorrida. Há quem chame de deslocamento vetorial e deslocamento escalar. Quero deixar clara a diferença entre ambos. O deslocamento escalar é o mesmo que distância percorrida. E o deslocamento vetorial, o nome vetor já está dizendo tudo. Vetor, que é um vetor, é um segmento de reta orientado. Ou seja, esse deslocamento vetorial ele vai depender exclusivamente da posição final menos a posição inicial. Isso seria o que eu poderia chamar de deslocamento vetorial. Isso, por exemplo, quando eu tenho um movimento unidimensional, ou seja, mesma direção e mesmo sentido, o deslocamento e a distância percorrida são os mesmos, mas dependendo da circunstância, não. Por exemplo, aqui eu tenho uma posição inicial aqui lá em cima, imagina uma queda livre, e uma posição final lá embaixo. Nesse caso, eu tenho uma única direção, no caso vertical, né, e um único sentido, no caso cima para baixo. Logo, a ideia de deslocamento e distância percorrida aqui é a mesma. Mas à minha direita aqui, eu tenho um movimento onde ele segue uma trajetória completamente curvilínea, certo? Eu tenho posição inicial, ele faz aqui duas curvas, três, né? E a posição final. Claro que a distância percorrida não vai ser a mesma que o deslocamento. O deslocamento vetorial, uma linha reta, diferença entre posição final e posição inicial, eu vou ter deslocamento. A distância percorrida já muda um pouco. Veja no caso aqui, essa história de módulo do deslocamento, né? No caso, se ele for unidimensional, né, como eu estava te falando aqui, em um único eixo, mesma direção, mesmo sentido, o que eu posso levar em consideração? Que se o corpo estiver em repouso, o deslocamento ele vai ser zero. Né? Se o corpo se orientar a favor da orientação da trajetória, isso, ou seja, para a direita, o deslocamento será sempre positivo, maior que zero, mas ele pode vir contra a orientação, ou seja, esse deslocamento ele seria um deslocamento negativo. Daí a história de velocidade negativa quando o movimento for retrógrado, que iremos ver aqui logo mais em outros vídeos. Lembrando que a unidade de medida do deslocamento é sempre o metro, do sistema internacional, é lógico. E para fechar aqui qualquer situação, perceba aqui o seguinte, um corpo, se ele sair de B na posição menos 2, for até J, que é 6, e voltar para G, que é 3, aí eu quero te explicar aqui exatamente a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Ou seja, o deslocamento desse corpo vai depender só da posição final menos a inicial. Ou seja, quem é a posição final dele? Perceba que ele para no G. Ó. Ele sai de B, vai até o J e volta para o G. A posição final dele é 3, a inicial é menos 2, logo 3 menos vezes menos é mais, né? Ou seja, o deslocamento dele vai ser 5. Mas a distância percorrida dele, perceba que ele andou do menos 2 até o 6, ele andou 8 unidades. E ele voltou para o 3, ou seja, 8 mais 3, 11 unidades, certo? Ou seja, a distância percorrida aqui seria 11 e o deslocamento seria apenas 5. Certo? Eu espero que eu tenha esclarecido essa dúvida entre deslocamento e distância percorrida. Qualquer coisa deixe nos comentários, ou do Classroom ou no próprio comentário.